Olha, não era surpresa caso o Flávio derretesse nas pesquisas após a divulgação dos áudios lá, né, da ligação íntima que ele tinha com o Daniel Vorcaro, pedindo dinheiro para financiar o filme do pai dele, do Jair Bolsonaro, né, e a gente tinha essa expectativa mesmo que Flávio caísse nas pesquisas. Mas Jefferson, meu amigo que é jornalista também, que também é marqueteiro, e que está lá em Juiz de Fora. Jefferson, você esperava que Flávio caísse tanto já na primeira pesquisa após a divulgação dos áudios? Muito bem-vindo a mais um Política em Off. Volta a Israel para falar de uma série que a gente vai assistir. Não é nem de um derretimento pontual nas pesquisas, eu vou chamar de série mesmo, porque a pesquisa que a gente teve que captou isso foi a Atlas Intel. Ela mostra já a diferença amplia do Lula para ele, no primeiro e segundo turno. Ele começa a curva descendente, né? Só que no dia que a Atlas é divulgada, vem à tona que ele visitou o Vorcaro, né? Então, assim, a pesquisa não pegou mais esse problema. Teve o áudio do Mário Frias também, né? Que áudio foi do divulgado. Mário Frias, o irmão Eduardo mudando umas versões ali, e temos notícia do G1 de hoje, de que as notas fiscais apresentadas pela produtora, a ONG, que é a produtora do filme, 16 milhões e meio de reais em notas fiscais irregulares foram apresentadas para o filme. Então, é uma série. Não terminou naquele episódio ali. Provavelmente nós vamos ver uma candidatura ser massacrada aí nas próximas semanas. Vamos discutir isso e, para não perder o costume, convidar quem começou a assistir a gente esse início de vídeo aqui para se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, a sua opinião para a gente, ativar as notificações também para todo novo vídeo você já receber a notificação ali, mas principalmente a inscrição. A inscrição é muito importante para a gente. Importante demais, meu amigo. Importante demais os staffs aí das pré-candidaturas entenderem esses números, né? A gente já vinha falando desde do início, né? Quando estourou aí a denúncia aí do site The Intercept, a gente trouxe aqui que a gente poderia estar diante de um novo fenômeno, como aconteceu com a Rosiana Sarney lá em 2002, né? Então João a Rosiana Santana trouxe esse caso também. Também trouxe, mas nós mostrar... fomos os primeiros, tá? Sim, nós a gente postamos saiu na frente. Antes. Mas a gravidade. Isso. E aí? Será que vai acontecer de novo? Será? E aí a gente lembra do vídeo, né? Será que o próprio Flávio fez com o Zema? O Flávio com o Zema, né? Tem muitos detalhes para a gente analisar disso aí. Vamos trazer um primeiro, que é o que? Até agora, a história não foi contada, né? Versões, contraversões, e até agora a gente não sabe qual é a linha correta aí dessa história toda. Cada dia um fato novo. Esse é o ponto. Nós temos um vai e volta. Não, é mentira, não foi. Não, mas foi, mas não foi bem isso. Não. Então, assim, nós temos uma semana, né? Já está com uma semana da divulgação. Uma semana. E quantas versões, quantas vezes ele voltou para dizer, não, mas tem mais isso aqui. Não, de fato tem mais aquilo ali. Eu esqueci da... Poxa, assim fica difícil. Então, ninguém combinou com a versão que vai ser contada, e eu acho que esse é um ponto, porque para o eleitor bolsonarista, fiel bolsonarista, ele vai com o Flávio, ele afunda junto. Então, vamos excluir essas pessoas. Para o eleitor de direita, que estava com o Flávio, fica difícil, né?
Como é que você defende alguém que não se ajuda nem não ajuda a ser defendido, né? O próprio PL, os aliados ali, os aliados mais sensatos, eles olham para isso e tipo assim, o que eu vou defender? Exatamente. Eu vou só encerrar aqui a minha fala dizendo que aí acabou que viralizou ontem a coletiva do Flávio, com todos os políticos ali, o Flávio dando as explicações, e a cara do Sérgio Moro, de aquela expressão de onde eu fui me meter. Eu acho que a imagem do Sérgio Moro junto ali, eu diria, ela é a imagem do eleitor do Flávio hoje. Onde isso vai terminar? Exatamente, foi realmente um clima ali de constrangimento, velório, tudo misturado, né? Porque realmente ninguém sabe. Eu acho que eu comentei com você, Jefferson, quando estourou isso, e aí o Eduardo lá dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, deu a versão dele de que, eu acho que fica tão difícil até lembrar qual foi a versão que ele deu, mas eu acho que ele disse que o dinheiro não chegou na produtora, acho que foi isso, né, que o Eduardo soltou logo horas após. Não houve dinheiro. Isso. O Mário Frias também disse, Mário Frias falou assim, não teve dinheiro de Vorcaro no filme. Isso, aí eu acho que eu comentei com você o porquê que ninguém teve uma ideia, a brilhante ideia de colocar todo mundo no Meet, né, e combinar uma história para que todo mundo desse a mesma versão. Isso é uma coisa tão fácil, tão óbvia de se fazer em momentos de crise, né? Ter alguém que gerencie essa crise, alguém central que possa pensar nisso, geralmente um marqueteiro, que possa colocar todo o núcleo duro da campanha, todos os atores envolvidos juntos, para dizer quem é que se posiciona e com que versão, né? Com que narrativa se posiciona. Mas isso não foi feito. Até o momento, a gente não tem, Israel, uma versão com início, meio e fim que faça sentido também, porque a gente tem recortes, né? Exatamente. Nenhuma versão que a gente possa dizer, não, essa aqui deve ser a que faz mais sentido. É um erro de estratégia, só que eu vou jogar no ar, posso deixar um negócio aqui no ar, que é o seguinte, nós que somos profissionais da área, colegas nossos, nós vimos aí vídeos muito bons da análise da péssima gestão de crise. O que está acontecendo com o Flávio hoje, para qualquer estudante de marketing político que está aí, assista, porque aquilo ali é exatamente o que você não deve fazer. Isso, exato. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora, de dizer que será que o marketing do Flávio, de fato, não está sabendo fazer a gestão de crise, que é o que nós estamos vendo? Ou será que o marketing não está recebendo da família informações, a verdade, de forma... Então tem isso, né? Porque aparentemente eles não conversaram nem entre si. Tem tudo isso mesmo, né? Realmente, é como a gente falou, precisa ter uma estratégia. Uma crise estourou, precisa primeiro se ter calma. O Marcelo Vitorino, ele até faz uma recomendação sempre geral de que nunca se deve responder se é verdade ou se é mentira de pronto, mas se dizer que vai sim. A primeira resposta tem que ser: vou me inteirar dos fatos e volto para dar as informações necessárias. Isso já teria... momento, né? Exato, naquele momento em que perguntaram a Flávio da primeira vez, ele disse: não, você é uma militante, isso não existe, isso é mentira. Então, rindo, exatamente. Aí depois ele volta e faz vídeo e contando outra versão. Esse é o ponto, né? Porque, assim, crises, elas sempre vão existir. Principalmente num cenário de polarização como a gente vive. Então, as crises, as denúncias sempre vão existir. O que faz a diferença é a forma como a gente vai lidar com essas crises. Né? A gente sempre criticou a comunicação do Lula, do governo federal. Inclusive nos momentos de crise, que não soube lidar. Vide a crise do Pix, né? Que fez com que o Nicolas explodisse com aquele vídeo lá. Mas tudo muito por conta da inércia da comunicação do governo federal em conter a crise da boataria do Pix. Uhum. Só que a gente não pode esquecer que o governo federal, que o Lula, ele tem a máquina federal na mão.
né? Então, assim, o estrago que se faz numa crise em relação ao Lula pode ser menor do que num candidato que está se lançando, né? O Flávio, ele não é ele é um senador, mas assim, ele vem numa tentativa de substituir alguém como o pai dele, que foi presidente, mas não há nenhuma estrutura mínima ali ao redor do Flávio, nem mesmo estrutura de campanha, a gente pode até afirmar isso, porque não houve nenhuma estrutura de contenção de crise. Então, assim, a crise no Flávio, ela se mostrou muito mais danosa do que as crises que o governo Lula teve, que o Lula teve ao longo do governo dele. Mas muito por conta dessa incapacidade de se gerenciar essa crise. Né? Essa incapacidade dos vários atores aí, principalmente a família Bolsonaro, né? Se juntar, nem que seja uma união momentânea aí de metade parece de um dia, né? O que parece impossível, para resolver um problema que é problema para todos eles, né? Problema que está crescendo, e assim, um problema que a gente não sabe onde vai chegar. Isso. Porque a cada dia que se puxa esse fio, ele está crescendo. Enquanto isso, o governo vai se aproveitando, né, Jefferson? Hoje mesmo, a Procuradoria-Geral da União, ela pediu para que o Supremo ele derrubasse a lei da dosimetria das penas para o pessoal do 8 de janeiro. Ou seja, adversários estão sabendo surfar nessa onda, né? E colocando mais lenha na fogueira. Como é agora que a direita se reorganiza, né? Já que Flávio era o principal ator ali, principal pré-candidato. Os outros pré-candidatos, ainda com pouca expressividade, embora a gente tenha aí um Zema que é muito barulhento, tenha aí um Renan que é muito barulhento, mas que não decolaram em pesquisas. E aí a gente vê os danos a cada dia, não vou nem colocar a cada dia, a cada hora que passa, os danos ficando maiores aí para o Flávio, o que leva a gente, lógico, a remeter à crise da Rosiana Sarney, que pode ser, sim, o fim da candidatura do Flávio. Nesse caso, eu te diria, inclusive, que a gente está numa crise de proporções muito maiores. Porque quando a gente faz a comparação, quando a gente trouxe a situação da Rosiana, a situação da Rosiana foi um episódio com dinheiro, as notas de 50 ali, um episódio isolado em si, aconteceu e pronto, já era. Hoje nós estamos vendo um episódio que ele está indo embora, que a cada dia surge algo novo. E que, sinceramente, a gente não sabe o que mais ainda vai sair disso. Entre outras coisas, porque a imprensa agora está fuçando. Isso. Aí são contratos de filme, são os parlamentares que destinaram emendas parlamentares, né, para as ONGs, para se chegar ao filme. Então, assim, a gente tem uma grande teia com fios que não se ligam, porque eles não conseguem fazer esses fios ligarem, né, para conduzir a narrativa, que a gente não sabe onde vai terminar. Então, assim, existe um risco do Flávio manter uma candidatura e ela ir sangrando. E quando você chegar no período eleitoral, a gente tem ali um espólio que não vai para as urnas. Eu estou falando isso seguindo Estou seguindo à risca a nota do PL, Valdemar Costa Neto, do Partido Liberal, dizendo que lá atrás, a manifestação do PL, ele deu as explicações, é um filho pedindo dinheiro para um filme do pai e é isso. Não tem problema. Depois o PL calou também. A gente não tem mais nota para dizer isso e a gente imagina aqui, sabendo de Valdemar Costa Neto, que ele já deve ter destruído metade de uma sala de raiva por causa dessa história, né? Mas vamos lá. Então, de um lado, o PL colocou isso. Diversos aliados de primeira hora vieram e disseram, não tem problema nenhum. É tipo a Lei Rouanet. E o Flávio
meu pai disse, conte a verdade e siga, vá. Não seguiu o conselho do pai, porque a verdade ela está vindo em prestações. Uma verdade carnê, né? Cada dia vem uma parcela. Exato. Mas eu vou seguir, ok, manter a candidatura. Se ele for por essa linha, é uma candidatura que ela vai se desintegrando. Deixa eu até colocar na tela aqui um gráfico, que aí a gente vai ter a ideia disso que você falou, uma candidatura que vai se desintegrando. Isso aqui é da pesquisa Atlas Intel, tá? A evolução aqui em relação ao segundo turno, tá? O segundo turno da eleição. Você vê aqui a linha azul que é do Flávio. Veja, isso aqui é do segundo turno, tá? Na última pesquisa, em abril, Flávio tinha 47,8% contra 47,5% do Lula, tá muito empatado. Mas vejam a queda que ele dá da última pesquisa para cá, de 6 pontos percentuais. Olha o gráfico. E assim, falando muito sinceramente, pelo que a gente entende de comunicação política, do que deve acontecer daqui para frente, hoje a gente não vê tendência nenhuma dessa queda ser estancada ou voltar a subir. O que a gente tem hoje... saindo, né? Isso. Nessa data, é uma tendência de mais queda aí do Flávio. Então, veja que todo o trabalho de crescimento nas pesquisas, em uma semana, foi para o beleléu. Acabou. Então, vai precisar... Nós falamos várias vezes aqui no canal, tá para olhar vídeos aí para trás, nós falamos, o Flávio, por enquanto, ele está tranquilo, ele ainda não teve que lidar com ataques aos muitos esqueletos que ele tem no armário. Isso. Quando nós falamos isso, eu coloquei aqui, eu estava me referindo ao passado do Flávio da questão de rachadinha, da Alerj, que também tá em investigações, tem muita coisa ali dentro da Alerj. Eu nem falava de Vorcaro, eu dizia de um passado que a gente sabia que o Flávio tinha e que iria vir à tona. O que aconteceu agora é que esse passado ainda não foi discutido, mas a gente teve ele arrastado para o caso do Master do Vorcaro. Então, assim, é uma situação de um pré-candidato que tem um terreno muito difícil para conseguir o que você acabou de falar, erguer essa candidatura. Não, muito, muito difícil. E aí, tendo em vista isso, Jefferson, e aliando isso até ao resultado de outra pesquisa que saiu hoje, da Vox, né? Em que o Flávio aparece com... também mostra a queda. Também com queda, Flávio hoje com 38% contra 46% de Lula. Então a gente tem aí 8 pontos de diferença já do Lula para o Flávio. Pensando nessa queda, Jefferson, quais seriam os caminhos agora? Antes dos caminhos, eu quero só colocar um ponto. Qual que é a sorte que Flávio Bolsonaro tem hoje no cenário eleitoral brasileiro? A sorte é que ele tem adversários que são muito ruins de ataque. Se nós tivéssemos um Ciro Gomes hoje, o Ciro já teria destruído ele. Ciro queria prender o militante lá. O que nós temos hoje é um Romeu Zema, que fez um vídeo indignado, o próprio Partido Novo foi lá e falou assim, não, precipitado, aí agora ele já baixou, ele afinou a voz. Nós temos um Ronaldo Caiado, que, enfim... Caiado, quando o senador Caiado, para xingar o PT, Caiado berrava naquele plenário, uma oposição fantástica. Caiado agora não engrossa a voz. Caiado é incapaz de gravar um vídeo indignado. A indignação dele é aquele no mesmo tom de voz. Então, assim, e o Renan, que é quem melhor está batendo, aparentemente é quem está levando, porque as pesquisas mostram, a Atlas mostra o Renan em terceiro, um ponto curioso aí que chama atenção, mas o Renan ainda tem ele ainda não saiu da bolha, então não dá para dizer que ele causaria estrago, né? É desconhecido então, se o Flávio pela tivesse maioria. o Ciro Gomes, se tivesse adversários que sabem atacar,
você poderia ter ele já mais derretido ainda. Então, essa é a sorte que ele tem hoje. A ausência de adversário bom de jogo político. Verdade. Respondendo seus caminhos aí, sua pergunta, os caminhos do Flávio, eu acho que, fazendo uma análise política bem fria, sai e abre espaço para o partido defenestra ele e abre espaço para substituição o quanto antes. Sim, que aí dizem que o nome da Michelle tem sido veiculado. Isso, e assim, vem sido até testado em pesquisas públicas, ainda não tem força, não mostra força, mas é porque ela não fez nenhum trabalho de... Michelle não é política, né? Não tem uma vida... então precisa ser lançada. Trabalho, o que ela tem já é muito bom. Sim, exatamente. Então, substitua e substitua rapidamente, porque há um risco dos partidos do Centrão começarem a buscar outro candidato. Isso. União Brasil, progressistas, irem atrás de outro candidato. Há notícias de que a relação do Republicanos em Minas, Republicanos, partido do senador Cleitinho, que lidera as pesquisas em Minas, e que estavam de namorico com Flávio, que a relação em Minas já está estremecida. Candidatos de centro, do centrão, os partidos pragmáticos, né, do Brasil, candidatos bem posicionados nas pesquisas para os governos de Estado, não vão querer se aliar ao Flávio, colar a imagem, não vão querer ser arrastados para isso. Então, assim, o caminho mais inteligente do marketing, da política, é some com esse cara e substitui. Até porque o Flávio tem caminho aberto para continuar como senador, né? O irmão dele vai ser candidato ao Senado em outro estado, então... ele vai ter que tentar um colete salva-vidas rápido para ele aí. Tudo tem que ser muito rápido. É tudo muito rápido. Agora, o problema é a família deixar, porque me parece que o pai, que é quem toma as decisões... Aí é complicado. Com toda a sua pensamento, que ele já verbalizou em vários momentos aí, então o que eu estou falando aqui é com base em falas dele, mas eu acho que ele não colocaria uma mulher para ser candidata a presidente. Então, eu acho que ele tem resistências à esposa até pelos preconceitos dele. Sim. Então, acho que, porque estrategicamente a Michelle teria uma viabilidade muito maior, porque não tem relação política, não teria um passado político para ser investigado. Acho eu que não tem esqueletos no armário. Então, era uma candidatura mais fácil. Então, optaram por um filho que sabia que tinha coisa já para... Então, não sei qual que é a matemática do pai. A matemática dos partidos de centro é poder. A matemática de Valdemar Costa Neto é bancada no PL para garantir fundo partidário. E aí vamos ver como que o Flávio vai se encaixar nessas matemáticas aí. Vamos lá. E aí, você que está em casa, deixa nos comentários o que é que você acha que deve acontecer agora. Como fica a oposição, né? A oposição ao governo Lula, ao próprio Lula, nas eleições de outubro. Flávio vem, Flávio desiste, vem Michelle no lugar, o Centrão vai tomar conta. O que é que você acha que vai acontecer a partir de agora? A gente terá semanas aí de fortes emoções, né? Até que se definam realmente. A gente está aí hoje 2 meses das convenções, onde a gente vai ter a definição de quem é candidato ou não. Então, a gente tem pouquíssimo tempo para essas costuras, essas amarrações, e a gente vai acompanhar tudo daqui. Você deixa a tua opinião aqui. Jefferson, acho que a gente comentou já bastante aí sobre o derretimento do Flávio, mas tem muitas outras coisas que a gente vai conversar ainda sobre esse cenário nos próximos dias. Porque tem muitos desdobramentos aí, né? Outros derretimentos. Ciro Nogueira basicamente desapareceu nas pesquisas do Piauí. Então, tem muitos derretimentos pontuais em estados. A gente tem pano para manga aí para analisar, porque a gente teve uma reviravolta interessante. Exatamente. A gente vai acompanhar tudo daqui. Jefferson, muito obrigado, tá? Você que está em casa, muito obrigado por ter acompanhado a gente.
deixa o teu like, deixa o teu comentário, tua opinião, e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, ativando sempre as notificações para saber quando a gente posta um novo vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Jefferson. Até o próximo Política em Off. Até mais.